turma, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Maciel, estamos aqui no Portal EAD e acredito que você hoje receberá um conhecimento avançado, pois hoje o tema da nossa aula é o que é psicanálise. Muitos alunos ainda têm essa dúvida sobre a psicanálise clínica e eu quero tirar algumas dúvidas aqui de vocês nesses próximos minutos. A psicanálise, ela é um método terapêutico criado pelo Dr. Sigmund Freud para o tratamento de doenças irracionais. O que seriam, professor Eduardo, essas doenças irracionais? Seriam as doenças do inconsciente. A psicanálise, então, ela vai se transformar num instrumento de tratamento para essas doenças do inconsciente, para essas doenças irracionais. A psicanálise, ela é uma prática terapêutica com um pouquinho mais de 100 anos, né? A partir do finalzinho do século XIX, quando Freud começa a desenvolver as suas terapias, visando sempre amenizar, né? Reduzir os sintomas que muitas pessoas sofriam no século XIX, século XX e agora no século XXI. Isso parece estar bem latente, porque as pessoas elas têm sofrido e elas não sabem do porquê. Tanto sofrimento, tanta angústia. O que é sintoma? Sintoma na psicanálise é algo incontrolável. É algo que a pessoa ela não vai conseguir controlar. Está fora de um controle humano. É algo que muitas vezes faz mal para a própria pessoa, mas ela não consegue se libertar daquilo. Ela não consegue deixar de fazer determinada coisa. É algo irracional, é algo sem controle. Eu posso dar até um exemplo de uma dependência química. O dependente químico, todo dependente químico, ele sabe que as drogas que ele usa fazem mal para ele. Podem até levá-lo à morte, mas ele não tem forças para se abster daquele vício, daquela dependência. E isso é tratado até como uma doença irracional. Por quê que a psicanálise ela vai se interessar por essas doenças do inconsciente, por essas doenças desse lado aí irracional? A psicologia, ela se preocupa muito com o consciente, com o racional. A psicologia, ela vê apenas o que está aparente. Nós temos a figura desse iceberg e a psicologia vai se preocupar com as coisas que estão aparentes, né? As coisas que estão acima, na parte de cima desse iceberg. É o que nós chamamos de consciente. Mas existe uma parte do iceberg que ninguém vê, que está submersa. E é o que nós chamamos de subconsciente ou de inconsciente. A psicanálise ela vai tratar do inconsciente. Essas coisas que não estão latentes. Essas coisas que não estão manifestas. A nossa clínica, né, a clínica psicanalítica, ela trabalha a partir do inconsciente. E você, nosso aluno, que está tendo talvez o primeiro contato com a psicanálise, talvez nos pergunte, mas o que é? O que é o inconsciente? O que será o inconsciente? É tudo aquilo que eu e você não conseguimos ver. Eu gosto de fazer uma analogia com um arquivo de computador que eu quero excluir.
Todo arquivo de computador que eu quero excluir, eu jogo lá na lixeira. Ele vai para uma pasta no nosso computador chamado lixeira. E você e eu pensamos que quando nós excluirmos esse arquivo da nossa máquina, que ele já está excluído, deletado automaticamente. Não é assim. Nessa pasta lixeira, esses arquivos ficam armazenados. E se você não esvaziar essa lixeira, o seu computador fica cheio. O seu computador daqui a pouco não vai poder nenhum novo dado, nenhum novo arquivo, porque a lixeira está cheia. O que nós fazemos então? Nós esvaziamos essa lixeira. Na psicanálise, essa lixeira ela não pode ser esvaziada. Essa lixeira de computador se chama inconsciente. Tudo que você passou, desde o dia do teu nascimento até hoje, coisas que você nem lembra mais, mas estão lá nessa lixeira, estão lá no teu inconsciente. E a qualquer momento pode haver um gatilho que recupere ou aquele medo, ou aquele trauma, ou aquele sentimento que está lá arquivado no teu inconsciente. Então, professor, como é que tudo começa na psicanálise? Tudo começa no final do século XIX, com esse especialista chamado Sigmund Freud, e ele tenta resolver. O seu primeiro caso aí são histerias, porque ele trabalhava numa clínica psiquiátrica. Então, ele tinha muito contato com pacientes histéricos. E a histeria, essa doença, é uma das doenças que mais apresentam sintomas extremamente irracionais. Por isso que o Freud, ele se apaixona pelos histéricos, porque na histeria existem sintomas aonde vai enriquecer e muito o estudo que ele estava fazendo sobre a psicanálise. Eu posso até citar aqui alguns sintomas de histeria. A histeria, por exemplo, produz um sintoma de cãibras sem a pessoa fazer exercício. Não é a pessoa que se exercitou o dia todo, caminhou o dia todo, correu, não. Um dos sintomas da histeria é que a pessoa ela pode ter cãibras mesmo não se exercitando. Um outro sintoma da histeria, um peso nas pernas, um peso nos braços, mesmo a pessoa não fazendo exercício. É uma musculatura pesada. O que é isso? Pode ser histeria. Um outro sintoma é o aumento dos batimentos cardíacos, que nós chamamos de taquicardia. A pessoa começa a ter a aceleração dos seus batimentos e ela acha até que está tendo um ataque, mas não é. É um sintoma também de pessoas histéricas. Um outro sintoma também são as dores de cabeça constante. Existem pessoas que sentem dor de cabeça todos os dias. E para mascarar, elas tomam um analgésico, elas tomam uma medicação. Aquele sintoma, às vezes, tem um alívio, às vezes não tem um alívio. Essas dores de cabeça podem ser um sintoma de histeria. Desmaios, a reação do corpo em determinado momento ali é de apagar. Por que apaga? Para a pessoa não morrer. Desmaios também é um dos sintomas de histerias. Amnésia, aquele branco, a pessoa não esquece das coisas. Alguém pede para ela no supermercado comprar algumas coisas e ela esqueceu do que foi pedido. A amnésia também é um sintoma de histeria. Pescoço inchado. Tem pessoas que sentem que o seu pescoço está inchado e não é um sintoma físico, não é
uma cachumba, não é nada do tipo, mas também é um sintoma de histeria. Tremores, tiques nervosos também são sintomas de histeria. Sensação de um aperto na garganta, um bolo na garganta, sensação de engasgamento, a pessoa está engasgada, pode ser um sintoma de histeria. Movimentos musculares involuntários, violentos, tudo isso aqui podem ser sintomas. Então, Freud começa a estudar esses sintomas nos histéricos e ele vê que esses sintomas são extremamente irracionais, porque a histeria ela não tem uma causa fisiológica. Então aí Freud começa a entender esse indivíduo e ele vai fazer a divisão desse indivíduo de um aspecto percebido, que nós podemos falar que é a lucidez, o indivíduo lúcido, e um aspecto não percebido, que é o indivíduo que não percebe as coisas, que age, muitas vezes numa inconstância, o inconsciente, que é o outro lado desse indivíduo, um lugar que não é um lugar comum, um lugar que não é um lugar compreensível. Sigmund Freud também, ele vai começar a trabalhar com as suas tópicas, com a topografia freudiana. Isso é interessantíssimo demais. Ele trabalha consciente, ele trabalha pré-consciente e ele trabalha inconsciente. Consciente é aquilo que a gente consegue perceber, é aquilo que a gente consegue registrar. Por exemplo, agora você está percebendo que eu estou falando através de uma câmera e que está chegando até você essa videoaula. Você está consciente de que você está recebendo um conteúdo de psicanálise clínica. Pré-consciente é aquilo que nós precisamos fazer um esforço para trazer de volta ao nosso consciente. É um esforço de memória. Por exemplo, se eu perguntar para você qual roupa você saiu ontem, ou qual roupa você estava vestido ontem, no primeiro momento talvez você não saiba me responder. Mas se você fizer um esforço na memória, você vai lembrar: eu estava com aquela calça jeans, eu estava com aquela blusa vermelha. É porque essa informação está no teu pré-consciente. Aí você fez um esforço de memória, lembrou. Se eu perguntasse para você como é que foi a reunião do Natal passado, para onde você foi no Natal, o que vocês comeram, quem estava lá no Natal, você não lembra, mas você faz um esforço, traz à memória como é que foi o Natal. Daqui a 2 minutos você está lembrando e está me contando: eu fui para casa de alguém, nós comemos isso, a gente conversou aquilo. Então dá para lembrar do Natal passado, dá para lembrar da roupa que nós vestimos ontem. Isso é o pré-consciente. Mas nós também temos o inconsciente, que é o que a psicanálise vai trabalhar. O inconsciente, mesmo se você fizer um esforço de memória, você não vai conseguir lembrar. Você se lembra do dia que você nasceu? O que o médico ou a médica falou para tua mãe? O que eles fizeram consigo depois que você nasceu? Você não lembra. Talvez você ache que lembra porque você tem fotos ou porque a tua mãe te contou. Mas muitas coisas da nossa infância a gente não consegue lembrar. Mas isso não quer dizer que não estão registrados aí em você. Estão registrados no seu inconsciente. Então, fazendo um recorte, o que a psicanálise de fato é? É essa técnica terapêutica que visa a redução dos sintomas
irracionais na vida do ser humano. Esses sintomas acontecem no inconsciente. Como é que o inconsciente, professor, ele vai se formatar, ele vai se formar? Existem vias de acesso no inconsciente que nós chamamos essas vias de acesso de gatilhos. Através desses gatilhos, essas vias, estão conectadas com fatos que aconteceram lá atrás, muito provavelmente na sua infância, e que você nem lembrou, nem te passou pela cabeça que aquilo aconteceu. Eu mesmo tratei uma pessoa no meu consultório que todas as vezes que formava um temporal, que o tempo ficava nebuloso, escuro, essa pessoa tinha um certo pânico de chuva. Toda vez que o tempo mudava e que iria chover, essa pessoa não saía de casa, se abrigava em casa, e a gente perguntando, por que esse medo de água? Por que esse medo de chuva? É um medo irracional. Mas através das análises, a gente conseguiu descobrir que quando ela era menina, tinha mais ou menos uns 3, 4 anos de idade, a casa dela foi inundada e ela quase morreu com a irmã dela, numa enchente. Então, mesmo ela não lembrando, porque foi lá na sua primeira infância, ela ainda carrega esse trauma do passado. E o gatilho nada mais é quando ela vê o tempo ficando escuro, quando ela ouve relâmpagos, trovões, aí ela tem medo de que aquilo aconteça novamente, mesmo o seu inconsciente não lembrando que ela quase morreu. Em todo o tempo, o ser humano, o inconsciente, na realidade, do ser humano, ele tenta ser percebido. O inconsciente, em todo tempo, ele vai tentar ser percebido. Em todo tempo, ele vai tensionar determinadas coisas. Por isso que nós dizemos que estamos em constante pressão. Porque o nosso inconsciente, em todo tempo, ele quer ser notado. Ele quer ser ouvido. Nós vivemos numa constante pressão. Nós vivemos numa constante intenção desse inconsciente. Nós vivemos num desconforto. A nossa vida, ela não é confortável. A nossa vida, por causa do nosso inconsciente, ela é, de certa forma, desconfortável. E quais são os produtos ou o produto do nosso inconsciente? Sonhos, desejos, ato falho e sintomas. Sonhos, porque quando você dorme, o teu inconsciente continua trabalhando. Desejos, que são as pulsões que cada um de nós temos. Ato falho, muitas vezes você tem um compromisso amanhã, 3 da tarde, mas você não anota esse compromisso numa agenda. Você amanhã acaba falhando, não vai a esse compromisso e só lembra quando é de noite, 6 horas da tarde. Ih, esqueci, eu tinha que fazer tal coisa ontem, ou melhor, hoje, 3 da tarde. Na realidade você não anotou, na realidade você não lembrou, porque você não queria ir. E isso é o que nós chamamos de ato falho. O teu inconsciente não queria ir. Por isso que você nem anotou, nem lembrou, nem fez um esforço. E também nós temos os sintomas que darão luz aos sintomas psicopatológicos. O que são psicopatologias ou o que são esses sintomas psicopatológicos na psicanálise? O mal do século, ansiedade, depressão, angústia. Existem pessoas que você conversa com ela tem uma tristeza crônica. E aí você pergunta, por que você está triste? Ah, não sei. É uma tristeza crônica no sentido de angústia. Fobias.
Existem pessoas que têm medo de escuro, medo de altura, medo de água, medo de aranha. Todo tipo de fobia são sintomas psicopatológicos. Obsessões, taras, também são sintomas psicopatológicos. Compulsões alimentares, também são sintomas psicopatológicos. A psicanálise, por isso, ela é chamada de metapsicologia. Por que metapsicologia? Porque o tratamento será através de análises, de livre associação. A psicanálise acredita que a cura está no falar. Quando você tem um paciente, tem um analisado, que ele consegue se abrir, que ele faz a transferência com o especialista e ele consegue falar o que está sentindo, muito provavelmente ele está dando um grande passo para a cura, ele está dando um grande passo para o aprimoramento, ele está dando um grande passo para se autoconhecer e para se libertar dos seus monstros. Agora, eu gostaria de falar também, dentro dessa aula introdutória nossa, sobre o represamento energético. Represamento, você já tem a ideia, né, de represa, de censura, de alguma coisa que está presa. Esse represamento energético é através da censura da libido. Lembrando que na psicanálise, a libido não tem um teor apenas sexual. A libido é todo tipo de paixão, de vontade, de motivação, de energia, de desejo, de força que nós empregamos em algo. Qual é a libido de um nadador? Ser um medalhista, de um judoca, chegar às finais, de um time de futebol, ganhar o campeonato. Na psicanálise, esse desejo, essa força, essa energia, essa motivação, essa paixão é libido, não apenas no lado sexual. E aí, muitas vezes, essa libido, quando não tem freios, ela acaba se tornando algo recalcado. O recalque é algo que nós falamos muito também na nossa teoria psicanalítica. O recalque é algo que controla essa pulsão, esse desejo, essa paixão, essa vontade. É algo que precisa ser vigiado, averiguado, recalcado, pois senão pode sair do controle e pode trazer aí tensões psíquicas, pode trazer até problemas aí com a justiça. Quantas pessoas foram presas porque não recalcaram seus desejos e acabaram cometendo um crime contra a ordem pública ou contra alguém? É por isso que os indivíduos, eles devem buscar o equilíbrio através das análises. A análise, ela vai ser de grande valia para o assistido, porque a análise vai procurar equilibrar essa pessoa. Existe uma máxima freudiana, existe uma lógica freudiana sobre a distribuição dessas tensões psíquicas. Não através de um recalque ou através de um represamento, mas através de sublimar. Quando a gente começa a subliminar determinadas coisas, a gente começa a transferir, a aplicar aquela energia em algo positivo. Então, a pessoa que tinha uma compulsão, a gente pode fazer a sublimação para que ela comece a ser um atleta e aquela compulsão que ele tinha acaba se transferindo para algo positivo, algo bom. Ele vai colocar toda aquela energia, toda aquela pulsão
em algo bom, não algo mal, não algo negativo. Freud também nos explica a estrutura do nosso inconsciente, quando ele coloca 3 termos: id, ego e superego. O id significa esse, o ego significa eu, e o superego significa o supereu, a moral. Então o id diz para mim assim: eu quero e é agora. Mas o ego diz: agora seria uma boa hora. E o superego, que é o regulador, diz: melhor não. Entendem isso? O id diz: tem que ser agora, eu quero. O ego diz: agora é um bom momento. Ele vai trazer a reflexão. E o superego vai dizer: melhor não. O superego é o regulador. Na primeira tópica de Freud, nós temos o primeiro movimento e o segundo movimento. Quando Freud ele coloca lugares a esse consciente, a esse pré-consciente e a esse inconsciente. Se você ler o capítulo 7 da obra de Freud, Interpretação de Sonhos, de 1900 a 1923, o Freud ele coloca ali a sua primeira tópica do seu estudo. É muito importante você ler Interpretação de Sonhos, capítulo 7, para você entender a primeira tópica de Freud. A segunda tópica, ela não vai invalidar a primeira, não. Ela vai trabalhar em conjunto. Ela vai complementar, ela vai fechar uma ideia. Ela vai fechar as brechas da primeira tópica, trazendo uma complementação desse id, desse ego e desse superego. Trazendo uma visão para nós até do narcisismo, que é uma palavra hoje que está muito em voga. A mãe narcisista, o pai narcisista. Mas o que é o narcisismo? Na mitologia grega, nós temos Narciso como um homem que se apaixonou por si mesmo. Como assim? Ele vai a um rio, ele nunca tinha visto o seu reflexo. Quando ele vê o reflexo dele mesmo no rio, ele se apaixona por ele mesmo, ele cai nesse rio e ele se afoga. Esse é o mito de Narcismo. E o narcisismo nada mais é, na psicanálise, do que o amor a essa autoimagem. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa que goste de você, uma pessoa que se ame. Não é isso não. Tem a ver com uma extrema vaidade. Tem a ver com um desdém ao outro ser humano. Tem a ver com culto ao corpo, estética, egocentrismo. Se eu estiver bem, o resto é que se dane. Pode ser meu filho, pode ser a minha filha, pode ser o meu parente. Eu quero ver o meu lado. Isso são traços de pessoas narcisistas. Dentro de uma estruturação do id, do ego e do superego, nós podemos dizer que o id ele é inanimado ou inonimado. É difícil nominar esse id. O id ele vai atravessar o sujeito. O id ele é uma usina produtora de instintos ou intensidades libidinais. O id é algo sem freio. Já dizia alguém aí do bonde da colina sem freio. É o id. Ele está no campo das pulsões. Ele está no campo dos desejos. Se você olhar para um bebê recém-nascido, ele é todo id. Porque ele ainda não estruturou o seu ego e o seu superego. Então um bebê, nos seus primeiros meses, ele é só id. Ele é só desejo. Ele chama atenção através do choro. Quando ele quer mamar, tem que ser na hora. Quando ele quer dormir, tem que ser na hora. Quando ele quer tirar a fralda, tem que ser na hora. O bebê não sabe lidar com as suas emoções ainda. As emoções de um bebê
elas estão sendo construídas dentro desse psiquismo, dentro dessa estrutura. Aí depois nós teremos o ego. O ego, sim, é o controlador. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que o ego ele é construído. Ele é estruturado dentro de uma ideia de si próprio, de uma consciência própria. E o ego ele vai gerenciar esse id, esse desejo desenfreado. Esse ego vai buscar equilíbrio. Esse ego vai entender a si próprio como indivíduo. E o terceiro momento seria de construção o superego, que é a moral, né? Devo ou não devo? Faço ou não faço? A moral aí vai indicar para você que existem coisas que por mais que o id queira, nós não vamos conseguir. O id quer voar. Então eu começo a bater aqui as minhas asas e eu vou pro 10º andar de um prédio e eu vou pular lá de cima e é só eu fazer assim que eu vou voar. Não. O superego vai dizer, você não pode voar, você não tem asas, você não é pássaro. Se você se jogar lá de cima como o teu id está mandando, você vai se esborrachar aqui embaixo. Então, o ambiente para esse id que quer fazer tudo é um ambiente altamente frustrante. A pessoa se frustra com esse id. Porque o id quer tudo. Mas o ego busca um equilíbrio. E o superego diz, você não deve, você não consegue. Então é muito importante que nós venhamos entender essa estruturação, e a psicanálise ela vai te dar essa estruturação da psique, do inconsciente. Uma frase que eu gosto muito e que as pessoas fazem muito meme aí na internet é Freud explica. Já ouviu essa frase? Para coisas difíceis da vida, Freud explica como determinada coisa acontece. A psicanálise é até conhecida como proto-ciência, porque a psicanálise procura analisar como determinadas coisas acontecem. Então existem muitas coisas que Freud vai explicar sim. Muitas coisas que, se você buscar uma explicação psicanalítica, você conseguirá essa explicação. E por último, para a gente fechar essa nossa aula inaugural, como lidar com as tensões? Porque todo ser humano ele enfrenta tensões. Tudo aquilo que você está vivendo, você precisa reagir. As tensões são teus inimigos. Então você precisa reagir. Existem pessoas que vivem uma determinada tensão, opressão, e elas não reagem, elas não fazem absolutamente nada. Como aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso é um erro. A vida não pode me levar. Sou eu que preciso definir a minha própria vida. Então, para que eu lide com as tensões da vida ou com as pressões, eu preciso reagir. Se eu não reagir, é tudo o que o nosso inimigo quer. Inimigo da alma, inimigo da psique. Então eu creio que hoje você fez comigo aqui nessa aula inaugural um panorama geral sobre o estudo da psicanálise. A nossa grade é uma grade bem completa. Você vai estudar interpretação de sonhos, você vai estudar neurose, psicose, perversões, você vai entender mais sobre histerias, você vai entender mais sobre doenças psicossomáticas, sobre patologias. Eu acho que você vai, ao longo desse tempo estudando psicanálise, receber um conhecimento grande, receber um conhecimento
avançado. Então nós, do Instituto Humaniza, estamos de braços abertos para te receber como aluno, tá certo? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Aproveite o nosso material didático, aproveite aí o seu curso e seja bem-vindo para um crescimento em todas as áreas da sua vida. Até lá, bons estudos!